10 e o versículo 11. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Tudo se resume nessa passagem, a mulher que foi apanhada em um ato de adultério, e a multidão dos fariseus, a multidão dos fariseísmo, aqueles que não conseguia perdoar, pegaram essa mulher, tomaram pelo braço, e eles já sabiam aonde Jesus estava, porque Jesus passa a noite toda orando, como diz aqui o texto. Porém, foi Jesus para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentados, os ensinava. E agora, depois desse episódio, dessa responsabilidade de orar à noite, comunhão constante, apresentando para nós o que é uma vida de oração, do que é uma vida de submissão, ele desce do Monte das Oliveiras. Ele toma agora a responsabilidade de ensinar, porque aonde Jesus está, sempre tem uma grande multidão. Aonde Jesus está na vida de alguém, sempre vai ter uma multidão o seguindo. Porque o Evangelho tem graça. O Evangelho tem a essência, o bom cheiro da eternidade com Cristo. E Jesus agora, no momento que ele estava ensinando, aparece agora os fariseus. A Bíblia diz que os fariseus, no capítulo 8, ele pegaram aquela mulher no ato. E certamente com toda a brutalidade, com toda a ignorância, nós somos de Deus. Agora nós vamos cumprir o que a lei mosaica ordena. E outros têm uma ideia, não? Opa, vamos levar para Jesus o carpinteiro? Não é esse homem que anda pregando por aí? Vamos ver se ele é de Deus mesmo agora. Como que ele vai sair dessa? Vamos levar agora essa mulher. E vocês que estão me acompanhando aqui, vocês vão ser testemunha do que sair da boca dele. Todo mundo pega a sua pedra, já vamos preparado e vamos escutar primeiro o que ele tem para nos dizer. E a Bíblia diz no capítulo 8 do livro de João: E pondo-os no meio, disse-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos manda Moisés que a tais seja apedrejada. Tu, pois, que dizes? Olha aí, ela cometeu essa grande infração, e na lei de Moisés, nos mandamentos, nos escritos, no que está escrito na tábua que ele recebeu e ensinou ao povo, temos de apedrejar fora da cidade. Temos de arrastar ela e jogar fora da cidade, vamos apedrejar. E tu, que dizes? Eles queriam saber o posicionamento. Eles queriam saber se Jesus ia utilizar
o ato da lei mosaica, a lei sem misericórdia, a lei que condena e mata. Só que Jesus, ele tem misericórdia, ele tem amor, ele tem domínio próprio, ele sabe o que é a palavra perdão, ele sabe o que é a palavra reconciliação e compaixão. Ele disse, no ensinamento dele, ele disse, eu não vim para condenar os homens. Ele não veio para condenar os homens. Jesus veio para ensinar o amor, ensinar a bondade, ensinar o que é compaixão. E essa mulher que foi pega nesse ato de adultério. E eles insistiam, a lei manda apedrejar. E o Senhor, o que diz desse ato que está na lei mosaica? O castigo para tal que se encontra nesse ato pecaminoso. E Jesus olha para eles com tanta insistência que eles queriam pegar Jesus em uma ação, em uma palavra, para mostrar. Tu prega o amor e pedisse para ser apedrejada também? Só que Jesus olhou e disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Entenda bem, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Se você acha mais justo, se você acha-se mais santo do que essa mulher, se você não roubou, se você não dirigiu uma palavra pesada para o seu próximo, se você não inventou falso, caluniou falso testemunho, se você não bateu, não espancou na sua mulher, não xingou seu pai, a sua mãe, se você não tiver pecado, atira a primeira pedra. Se você se sente justo e nunca pecou na sua vida, nunca errou, pois a Bíblia diz no livro de João que todos pecaram. Não existe um justo sequer. Todos pecaram e destituído, ainda vai mais além, e destituído ficaram da glória de Deus. Todos. Mas os fariseus insistiam. Fariseu não perdoa. Fariseu cuida da vida pessoal das pessoas dentro da nave da igreja. Fariseu não tem unidade, não tem amor. Ele quer viver naquele espírito de Barrabás, naquele espírito de Lampião, mas ele mesmo não se perdoa, mas ele mesmo não se policia, mas ele mesmo nunca nasceu de novo. É o mesmo enrolado, é o mesmo trambiqueiro, é o mesmo falador, é o mesmo difamador, é o criador de contenda e causadores de males, exigindo o que fazes, o que tu pode fazer. A lei manda apedrejar e tu o que dizes? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A multidão estava lá. E Jesus só com uma palavra. O que nós precisamos é uma palavra. Uma palavra da parte de Deus pode mudar a nossa história. Não são conceitos religiosos, nem ensinamentos de fariseu, nem de falsos obreiros, nem de mercenário. É uma só palavra, pelo Espírito de Deus, pode mudar a nossa vida. E tu o que dizes? Quem não tiver pecado, atira então a primeira pedra. Aí aquela multidão já estava com a pedra na mão. Isso daí ficou gravado na mente, nos tímpanos. Quem não tem pecado? Aí um lembrou que roubou. Aí o outro lembrou que trapaceou. Aí o outro lembrou que tinha a amante dele escondida. O outro lembrou
que dava nó em pingo d'água e consertava relógio no escuro. E aquilo dali foi, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí foi na mente assim, ó. Virou a chave na mente. Opa, eu desobedeço a minha mãe? Eu não obedeço o meu pai? O outro, eu compro e dou calote? Eu difamo um e difamo o outro? Quando eu chego na casa de alguém, ao invés de eu falar a palavra, eu fico falando mal da vida dos outros. Eu fico cuidando da vida dos outros. Não, eu não sou digno, não. Como é que eu vou atirar uma pedra nessa mulher se eu estou pior do que ela? Como eu vou levar essa ovelha e apedrejar se eu mesmo roubei, matei? Quem não tem pecado, atira então a primeira pedra. Aí vem a pedra da consciência. A pedra da consciência é mais pesada do que o peso físico. E aquele povo se conscientizou. Os fariseus deixaram cair as pedras que estavam nas suas mãos, junto com aquele grupo radicalizado, comprado, porque todo fariseu tem uma panelinha, né? Todos fariseus que quer condenar outra pessoa de boa índole, ele compra aquela panelinha para difamar as vidas alheias e jogar pedras, palavras persuasivas, palavras destruidoras. Quando aquelas pessoas abandonaram as suas pedras, saíram, deixaram para trás, saíram, não falaram nada. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí no capítulo 8. Capítulo 8. Versículo de número 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Quando ele falou: mulher, cadê os teus acusadores? O que prevalece na sua vida é o amor. O que prevalece na sua vida é a unidade, é a compaixão. Tem muita gente sem compaixão, carregando o título de presbítero, de diabo, arrumando confusão na nave da igreja, apóstolo de Satanás, difamando e destruindo, se passando como da luz, mas é das trevas, arrumando grandes dissensões entre o povo, repartindo, dividindo o povo, jogando as pessoas fora, sem amor, sem afeição, sem unidade, sem graça. Mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora, porque todos pecaram, todos erraram. Jesus disse: eu não te condeno. Ele utiliza a palavra compaixão. Ele utiliza a palavra perdão. E ele diz: vai e não peques mais. Tem uma vida mudada. Tem uma vida transformada. Olhou para a mulher e disse: vai e não peques mais. Abandone seu adultério, em outra palavra. Abandone a prostituição. Abandone a lascívia. Se despoje dessa velha pessoa e se revista em novidade de vida. Mulher, cadê os teus acusadores? Não tem ninguém para te acusar. E Jesus disse: nem eu. Vai e não peques mais. Não importa o que você fez até agora. Vai e não peques mais. Melhore o seu comportamento. Melhore as suas ações. Cuide da sua casa, da sua família, dos seus. E se for cuidar dos outros, cuide com amor, com compaixão, com dignidade, com respeito, com longanimidade. Porque o amor de Deus é muito mais do que o apedrejamento.
O amor de Deus é muito mais do que os caluniadores. O amor de Deus é muito mais para perdoar do que os próprios fariseus. O amor de Deus prevalece acima de todas as coisas, porque é o amor de compaixão. É o amor que Deus entregou a Cristo e Cristo entregou a nós. Ora, se você não pode perdoar o seu irmão, que você vê ele todos os dias, que tipo de evangelho é esse? Que tipo de palavra é essa que não tem misericórdia? O amor de Deus é o amor verdadeiro. Vá e não peques mais. Deus abençoe.